Olá, sejam bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar na história da nossa casa cósmica, o Sistema Solar. Vamos explorar juntos essa jornada incrível de criação, mas olhando tudo pela lente da física e descobrindo como a ordem que a gente vê no céu pode, na verdade, nascer do mais puro caos. E para começar, vamos direto ao ponto com a grande questão que vai guiar a gente aqui. A física nos diz que tudo no universo tende à desordem. Então, como é possível que de uma nuvem disforme, bagunçada, de gás e poeira, tenha surgido essa estrutura tão elegante e organizada que é o nosso sistema solar, com planetas orbitando uma estrela? Parece uma baita contradição, né? Bem, para resolver esse quebra-cabeça, a gente precisa entender um conceito-chave: a entropia. Pense nela de forma simples, como uma medida do caos, da desordem, e a regra mais poderosa do universo. A segunda lei da termodinâmica diz o seguinte: o caos total, a entropia, sempre aumenta. Não tem exceção. Guarde bem essa ideia, porque ela é a chave para entender absolutamente tudo o que vem a seguir. E a nossa história, olha só, ela não começa com um silêncio calmo, não. Ela começa com uma das explosões mais violentas que existem no cosmos. Tudo que a gente conhece começou com a morte espetacular de uma estrela que existiu muito, mas muito antes do nosso Sol sequer sonhar em nascer. Uma estrela gigante é basicamente uma fábrica cósmica. Durante milhões de anos, ela fica lá fundindo elementos leves para criar outros mais pesados. Hidrogênio vira hélio, hélio vira carbono, oxigênio e por aí vai. Só que esse processo tem um limite, e esse limite é o ferro. Quando chega no ferro, a fusão não libera mais energia. Pelo contrário, ela consome. Aí a fábrica para de funcionar. O núcleo da estrela desaba sobre o próprio peso e, pum, a estrela inteira explode numa supernova, espalhando pelo espaço todos esses elementos pesados que ela passou a vida inteira criando. E essa explosão toda é um evento que aumenta a entropia, o caos, numa escala que a gente mal consegue imaginar. É a desordem em seu estado mais puro. Matéria e energia são jogadas para todo lado, de forma caótica e irreversível. A segunda lei da termodinâmica está sendo cumprida ali de forma espetacular. Mas é justamente esse caos que acaba plantando as sementes da ordem. A onda de choque dessa supernova viaja pelo espaço e, eventualmente, encontra uma nuvem pacata de gás e poeira. E é aí que o próximo ato da nossa história começa. Essa onda de choque dá um empurrão na nuvem, comprime ela, e aí a gravidade entra em ação, puxando tudo cada vez mais para o centro. Conforme essa nuvem vai desabando, a energia potencial dela é transformada em calor. A nuvem, que era fria e espalhada, começa a esquentar e se transformar num caroço quente e denso. E agora, presta atenção porque aqui está o pulo do gato de toda essa história. Para a nuvem continuar encolhendo, se tornando mais organizada, ela precisa se livrar desse calor que ela está gerando. Ela tem que irradiar, jogar essa energia para fora, para o espaço. É exatamente esse ato de dissipar energia que aumenta a entropia do universo ao redor. Ou seja, a ordem que está se formando ali no meio só é possível porque se está exportando uma desordem muito maior para o cosmos. E bem no centro dessa nuvem que está desabando, a estrutura mais importante de todas está prestes a nascer. E ela é, por acaso, a maior exportadora de entropia que a gente conhece por aqui. Quando o miolo da nuvem fica quente e denso o suficiente, estamos falando de uns 10 milhões de graus Celsius. Uma coisa fantástica acontece. A fusão nuclear começa. O hidrogênio começa a se transformar em hélio, liberando uma quantidade absurda de energia. Uma estrela, o nosso Sol, acaba de nascer. E o que o Sol faz o tempo todo? Ele é basicamente uma máquina de entropia funcionando sem parar. Ele pega a energia superconcentrada e organizada dos seus núcleos atômicos e a transforma em luz e calor, que são formas de energia desordenadas espalhadas pelo universo. O Sol cria essa ilha de estabilidade para ele, ao mesmo tempo em que aumenta massivamente a entropia do cosmos a cada segundo que passa. Com o Sol brilhando lá no centro, vamos olhar agora para o disco de poeira e gás que ficou girando em volta dele. É aqui, a partir desses restos, que os planetas vão se formar. O processo, no fundo, é bem direto. Partículas de poeira, aquelas que vieram da supernova, começam a bater umas nas outras e grudar. Com o tempo, esses grãos formam blocos maiores, do tamanho de quilômetros, que a gente chama de planetesimais. A gravidade desses blocos começa a ficar forte o suficiente para atrair mais material, eles se fundem e vão crescendo, crescendo, até se tornarem planetas inteiros. É um processo de construção lento, mas constante. E onde isso acontece faz toda a diferença.
Bem perto do Sol é quente demais. Só materiais rochosos e metais conseguem virar sólidos. É por isso que os planetas internos são pequenos e rochosos. Já lá longe, no frio do espaço, gelo e gases também conseguem se condensar. Isso dá muito mais matéria-prima, muito mais material de construção, o que permitiu a formação dos gigantes gasosos e de gelo. Ok, então vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça e finalmente resolver aquele paradoxo do começo. Como é que o caos pode gerar uma ordem tão bonita? Olha que interessante. Em cada passo fundamental da formação do nosso sistema solar, a criação de uma estrutura organizada foi movida pela dissipação de energia, o colapso da nuvem, a fusão nuclear no Sol, as colisões que formaram os planetas. Todos esses processos criaram uma ordem local ao ejetar energia e, portanto, entropia, desordem para o resto do universo. Então, a grande virada de chave é essa. A segunda lei da termodinâmica não proíbe a ordem, na verdade, ela impulsiona a ordem. A maneira mais eficiente para um sistema aumentar a entropia do universo como um todo é justamente criando estruturas complexas que são excelentes em dissipar energia. A ordem é, na verdade, um subproduto da busca incansável do universo pelo caos. E essa frase resume tudo de forma perfeita. Longe de ser só uma força de destruição, a segunda lei é o mecanismo fundamental por trás da criação de estrelas, planetas e galáxias. É o verdadeiro motor da evolução cósmica. E isso nos deixa com uma última pergunta para a gente pensar a respeito. Se a formação de estrelas e planetas é movida por essa lei tão fundamental, o que mais poderia ser? Que outras ilhas de complexidade, quem sabe até a própria vida, existem não apesar da tendência ao caos, mas justamente por causa dela?